Olá a todos, mais uma vez estou aqui para falar mais um pouco da palavra do Senhor, né? Que nós precisamos ouvir a cada dia, que isso é um alimento diário, né? Que nós temos que nos alimentar, a gente não precisa do pão, da comida, de outras coisas. Então nós precisamos muito mais da palavra do Senhor do que precisamos disso tudo. E hoje eu quero falar sobre o arrependimento. O que é arrependimento? Por que o arrependimento? Vamos conhecer um pouco aqui, né? Estive estudando um pouco e Deus colocou no meu coração de estar aqui compartilhando com todos a palavra dele, né? E eu peguei um texto muito conhecido, bem pequeno, que fala sobre arrependimento. O livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: produzir fruto próprio de arrependimento, produzir fruto digno de arrependimento. Aí eu fiquei pensando quando eu li essa passagem e vi assim, o que é fruto do arrependimento? O que quer dizer essa palavra fruto do arrependimento? O que é que eu entendi com o fruto do arrependimento? Fruto de arrependimento, que eu entendi, é quando a gente larga aquelas coisas que não convém para nós fazermos e começamos a fazer algo diferente, algo que ao contrário daquilo que a gente fazia. Tipo, se você bebe, se você fuma, você não bebe, você não vai beber mais, você não vai fumar mais. Mas o fruto do arrependimento é você pregar a mensagem de Deus e falar sobre isso. Eu acho que o fruto do arrependimento é você dar fruto sobre isso. Se você se arrependeu de não fazer isso, você não vai fazer mais, mas você também vai mostrar às pessoas que isso é errado, vai mostrar que isso não agrada o coração de Deus e vai fazer algo diferente. E isso é o fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento é você largar aquele ato e você fazer diferente e se esforçar para ajudar outras pessoas. Isso é você dar o fruto, produzir fruto de arrependimento. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo que falou sobre isso. Ele falou aos saduceus, aqueles homens da antiguidade que viviam para si, que faziam tudo para agradar a sua própria carne. E Jesus, no versículo anterior, ele chama eles de raças de víbora. Raças de víbora quer dizer pecadores. Vocês têm que produzir um fruto digno de arrependimento, porque nosso pecado é tão grande que a gente tem que se arrepender e fazer totalmente diferente e fazer com que todos mudem a sua maneira de viver. Então isso a gente vai fazendo através do Espírito Santo de Deus, através de oração, de jejum e de busca da palavra do Senhor. O livro aqui de Mateus, capítulo 21, versículo 28, vai falar sobre isso. Ele vai dizer aqui, escute, capítulo 21, verso 28. Olha o que a palavra do Senhor vai nos trazer à nossa memória. Uma parábola dos dois filhos, Jesus contando essa parábola. E diz assim: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então o filho respondeu: não quero. Mas depois, considerando, foi. Depois, se arrependendo, ele foi. Dirigindo-se o Senhor
Então ao segundo filho falou com ele da mesma forma, e este lhe respondeu: Sim, senhor, eu vou trabalhar na vinha. Mas ele não foi. O que nós podemos aprender aí com o arrependimento? A gente vê que muitas das vezes Deus nos manda fazer algo, Deus quer que a gente faça algo, Deus quer que a gente mude o caminho, porque o caminho do Senhor é bom e é agradável para nós e para o Senhor. Às vezes a gente não entende o agir de Deus, porque Ele é Deus. A gente nunca vai entender. A gente é muito pequeno para conseguir entender a mente do Senhor. Mas nós entendemos aqui com essa parábola que aquele que disse que não ia, ele desagradou o coração do seu pai. Seu pai se entristeceu, porque seu pai queria que ele fosse para a vinha trabalhar. Mas ele, quando chegou o momento, ele pensou: eu vou desagradar meu pai. Meu pai se entristeceu com isso. Então eu vou trabalhar na vinha. E o que ele fez foi algo surpreendente para o pai, porque o pai sabia, estava com aquela convicção que ele não ia, porque ele falou que não ia. Mas depois ele se arrependeu e foi. Então a gente pode aprender muito com essa parábola. Muitas das vezes o Senhor nos manda fazer algo, nos manda fazer algo que a gente não quer, mas que é o melhor. E a gente não faz, mas chega um momento que a gente se arrepende e vai para os caminhos do Senhor, como aconteceu comigo e aconteceu com alguns evangélicos que estão na presença do Senhor. E vai acontecer com você que ainda não está, mas breve estaremos juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a gente vai ver também do outro filho. Aquele outro filho enganou o seu pai. Ele disse que ia trabalhar na vinha, mas infelizmente ele não foi. Ele disse, provavelmente para agradar o pai, né? Para que o pai se alegrasse dele. Mas chegou no momento ele não foi. E nós podemos aprender sim com essa passagem, sim com esse filho. Que muitas das vezes a gente fala que vai fazer algo, nosso Pai, Deus, nos manda fazer algo, quer que a gente faça, e a gente diz que vai mudar, que vai fazer, mas não faz. A gente não produz um fruto de arrependimento. E a gente acaba enganando a nós mesmos. E aí vem a pergunta, de quem mais o pai nessa parábola se agradou? Daquele que disse que ia e não foi? Ou aquele que disse que ia e não foi? Vou recolocar. De quem o pai se agradou mais? Daquele que disse que não ia, mas foi? Ou daquele que disse que ia e não foi? Eu acredito que o pai se agradou com aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Porque é isso que o Senhor quer de nós, que nós nos arrependa e volte para o seu caminho. Nos arrependa e faça aquilo que é agradável a Ele. E sim, Ele se alegrará, o seu coração se alegrará por nós. Ele vai nos chamar de filho querido, filho amado. Que a partir do momento que você peca, mas se arrepende, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor esquece o seu pecado e joga no mar do esquecimento.
Então, isso vem a trazer à nossa memória que somos falhos e pecador, mas o Senhor está pronto para nos perdoar. Então, a gente tem que ter a mudança de atitude. E isso a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós querermos deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, ele vai nos convencer dos pecados, a gente vai nos arrepender. O trabalho do Espírito Santo é esse, é convencer o homem do pecado. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 16, João, capítulo 16, versos 7 e 8. Ele vai dizer: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui não está dizendo que é o Espírito Santo. E muita gente pode se perguntar: quem é que virá depois do nosso Senhor Salvador? Quem é que virá depois de Jesus que vai nos convencer do pecado? Aqui, algumas passagens vai dizer que é o Consolador, que o versículo 7 vai dizer: todavia digo-vos a verdade, é para que o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. O Senhor Jesus está dizendo: eu vou, para que o Consolador venha, que ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente pode estar se perguntando, muitas pessoas: quem é o Consolador? Quem é o Consolador? Então, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, eu gosto de citar os livros e fazer a leitura, porque eu acho isso correto. E também para quem quer memorizar e gravar e estudar sobre essas coisas, você vai ter tudo citado para que você possa estudar com calma e com desejo de aprender. E o capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27, vai dizer assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos e não se expressa com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelo santo segundo a vontade de Deus. Então, quem é que intercede por nós? O Espírito Santo de Deus. Quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós também temos que dar lugar. Nós temos que deixar ele entrar. Ele não é ladrão. Ele não é o devorador que entra na nossa vida. O ladrão, ele entra e rouba, sem que o dono da casa veja. Mas o Espírito Santo, ele pede para entrar em sua casa. E é isso que nós estamos aqui para ouvir. Ouvir o Senhor falar através do Espírito Santo. Deixar ele entrar no nosso coração e fazer morada. Aqui eu venho lembrar sobre a passagem do livro do apóstolo Judas, aquele que traiu o Senhor. Alguns podem pensar que ele se arrependeu de ter feito aquilo com o Senhor, mas na verdade ele teve remorso.
ele traiu Jesus e não se arrependeu daquilo. Ele ficou mal e disse que não prestava e que ia tirar sua vida por causa daquilo. E o que aconteceu com ele? No livro de Atos, vai falar sobre isso. Alguns pensam que Judas ele morreu enforcado. Ele perdeu a sua vida, ele mesmo se enforcou e morreu enforcado. Mas a nossa palavra, a Bíblia vai dizer que ele não morreu enforcado. Você que tem isso em sua mente, sua cabeça, tire isso, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele não morreu enforcado. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Ele diz, mas no outro livro de Mateus vai dizer que ele saiu e foi se enforcar, né? Como fala aqui, deixa eu ver, no livro de Mateus, um momentinho, no livro de Mateus, capítulo 5, né? Um momento. O capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 7, né? Não. Perdão. Mateus, capítulo 27, versículo 5. Vai dizer: e depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi se enforcar. Ele saiu e foi se enforcar, depois de ele atirar as moedas dentro do santuário. Isso, Judas. Vamos ler de novo, capítulo 1 de Atos 18. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram. Eu fazendo estudo sobre isso, eu queria entender, ele morreu enforcado ou ele caiu em um precipício, de um lugar alto? E, como diz a palavra do Senhor, as suas vísceras, sua barriga cortou e todos os seus órgãos ficaram expostos. Ele teve uma queda horrível e aconteceu isso com ele. Eu fui estudar um pouco sobre isso e vi que Judas, ele foi realmente se enforcar. Alguns estudos vai dizer que ele amarrou uma corda em uma árvore e em um lugar alto botou a corda e colocou no seu pescoço e pulou para que ele não tivesse lugar para colocar os seus pés, para que ele não tivesse como viver. Ele pulou e ficou ali, enforcado com a corda em um lugar alto, mas o galho da árvore não aguentou e quebrou, então ele caiu. E foi que ele caiu nesse lugar alto, nessa ribanceira, nesse precipício, que ele caiu e se arrebentou, e aconteceu o que aconteceu com ele. Então, isso é remorso. Quando você
comete um pecado e não se arrepende, não volta atrás e diz: eu pequei e quero fazer diferente. Ele não quis fazer diferente. Ele pecou e deixou isso descer para o seu coração e achou que para ele não tem mais jeito. Não tinha mais jeito, mas tem mais jeito, tem jeito para mim e para você. No momento que a gente se arrepender e fazer algo diferente. Ele não fez isso. Como Pedro fez diferente. O Senhor Jesus disse que ele ia trair 3 vezes antes que o galo cantasse. E como o Senhor tinha dito, aconteceu. Mas o que foi que Pedro fez? Se arrependeu e se converteu. Ele tentou fazer diferente, ele fez diferente e virou um homem do Senhor, um homem de Deus, que fazia grandes maravilhas no nome do Senhor. Então isso que nós estamos aqui reunidos para entender o arrependimento. Se você quer o perdão de Deus, quer que o Senhor te perdoe por todas as suas falhas, todos os seus pecados, se arrependa e faça diferente. E assim o Senhor lá de cima, Ele vai perdoar os seus pecados e esquece todos eles. Ah, mas eu fiz isso e aquilo. O Senhor perdoa todos os seus pecados. Basta você crer e fazer diferente. Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê um dia maravilhoso de paz e de alegria.